Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de abordar alguns problemas envolvendo as retas tangente e normal ao gráfico de uma função. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é o curtir, ou seja, deixa o seu like. Aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utiliza a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que está precisando de uma ajuda em cálculo. Além disso, vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo deste vídeo em particular é trabalhar alguns problemas envolvendo a reta tangente e a reta normal ao gráfico de uma função. Mas neste caso, eu estarei considerando funções reais de uma variável real e, portanto, eu vou abordar alguns problemas específicos que envolvem reta tangente e reta normal. Assim, sem mais delongas, passemos ao nosso estudo. Então, seja f uma função diferenciável no ponto P. Então, a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto Pf de P é dada por y menos f de P, que seria o equivalente a um determinado y0, é igual a f' de P, que é o coeficiente angular da reta, vezes x menos p, que seria equivalente ao x0, para fazer um comparativo com a equação da reta vista, por exemplo, num curso de geometria analítica. Em particular, se esta é a reta tangente, a reta normal é perpendicular a esta reta. E nós sabemos o seguinte: se M1 e M2 são coeficientes angulares de duas retas e essas retas são perpendiculares, então M1 vezes M2 tem que dar menos 1. Eu não vou demonstrar esse resultado, esse é o resultado mais específico de geometria analítica, mas eu vou utilizá-lo agora. Portanto, se eu tenho essa equação para a reta tangente, eu posso definir então uma equação para a reta normal ao gráfico num determinado ponto, no ponto de tangência da reta tangente que eu estou considerando. Em outras palavras, o que eu faço? Eu pego um ponto do gráfico, determino a reta tangente, e quando eu vou falar em reta normal ao gráfico, é uma reta que é perpendicular a esta tangente neste ponto específico. Neste caso em particular, a reta normal ao gráfico de f no ponto Pf de P é dada por y menos f de P, que seria o equivalente ao y0, igual a menos 1 vezes f' de P, evidentemente eu estou considerando f' de P um número diferente de zero, vezes x menos P, que é o equivalente ao x0. E perceba que a hora que eu faço o produto deste coeficiente angular com este aqui, dá menos 1. Portanto, a definição é perfeitamente aplicável. Em particular, se a f' de P for zero, então eu vou definir a reta normal no ponto Pf de P por uma reta vertical. Neste caso, é a reta x igual a P. Então, vamos fazer alguns exemplos para trabalhar esses conceitos. Então, imagine que eu tenha f de x, a função x² menos x. Eu vou determinar as equações das retas tangente e normal ao gráfico de f no ponto x igual a zero. Para poder determinar essas duas retas, eu preciso de três informações. Primeiro, a derivada da função, num caráter geral, que neste caso é derivada de x², que é 2x, menos a derivada da função x, que é 1. Depois, eu preciso determinar a f de zero, porque o ponto que eu estou analisando é x igual a zero, e neste caso vai ficar 0 ao quadrado menos 0, que é 0. E por fim, eu preciso dar f' de zero. A derivada em zero é 2 vezes 0, que é 0, menos 1, que é menos 1. Então, vamos começar pela reta tangente. Então, a equação da reta tangente é dada por
y menos f de 0 é igual a f' de 0 vezes x menos 0. Perceba que vai ficar y menos f de 0, que é 0, é igual a f' de 0, que neste caso é menos 1, vezes x menos 0, que é x. E, portanto, eu tenho a reta y igual a menos x. Agora, se eu estou calculando a reta normal, então, como a derivada no zero deu menos 1, é um número diferente de 0, a equação fica y menos f de 0 é igual a menos 1 sobre f' de 0 vezes x menos 0. Então, eu tenho y menos f de 0, que é 0, é igual a menos 1 dividido, neste caso, por menos 1, vezes x menos 0, que é x. Então, isso me dá a reta y é igual a menos 1 dividido por menos 1 é 1 positivo. Então, y é igual a x. Então, a reta tangente, neste caso, é y igual a menos x. E a reta normal é y igual a x. E aqui você está vendo na tela, então, o gráfico da função em azul e a reta tangente no ponto 0 e a reta normal no ponto x igual a 0. No segundo exemplo, eu tenho f de x igual a 2x mais 1. Eu vou determinar a equação da reta tangente ao gráfico de f em x igual a 3. Então, novamente, eu preciso calcular, neste caso, a derivada da função. Como é 2x mais 1, a derivada de 2x é 2 e a derivada da função constante 1 é 0. Vou calcular f de 3, que nesse caso é 2 vezes 3 mais 1, 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. E a f' aplicada no ponto 3, como f' é uma função constante, a f' de 3 dá 2. Com isto posto, eu vou então calcular a reta tangente. Então, a equação que define a reta tangente, pensando que é x igual a 3, é dada por y menos f de 3 igual a f' de 3 vezes x menos 3. Então, eu tenho y menos f de 3. A f de 3 calculada deu 7. É igual a f' de 3, que é 2, vezes x menos 3. Então, eu tenho que y é igual a... Vou distribuir primeiro 2. 2 vezes x menos 6. E agora eu vou passar esse 7 para o segundo membro. Mais 7. Ou seja, y é igual a 2x mais 1. E, portanto, perceba, a reta tangente a uma reta no determinado ponto é a própria reta. Porque quando eu pego a equação y igual a 2x mais 1, essa equação define uma função linear. Essa função linear, o gráfico é uma reta. E o que eu estou mostrando aqui é que, se eu pego num ponto específico, aqui eu peguei x igual a 3, mas poderia ser qualquer ponto, quando eu vou calcular a reta tangente a uma reta, na realidade eu tenho uma reta coincidente. Portanto, a reta que define o gráfico da função 2x mais 1 é também a sua própria reta tangente. E se você estender isso para todos os pontos, você vai verificar que é a reta tangente em qualquer ponto do gráfico dessa função. No exemplo 3, eu tenho R, uma reta tangente ao gráfico de f de x, que é dado por x ao cubo menos x, e ela passa por 1 e menos 1. Perceba, este ponto 1 menos 1, em nenhum momento está sendo dito que ele é um ponto do gráfico da função. O que eu sei é que eu tenho uma reta tangente ao gráfico desta função, e esta reta também passa por esse ponto. A ideia aqui, então, é identificar quem é esta reta. Então, a primeira coisa que eu vou aferir é a derivada desta função. A derivada de x ao cubo é 3x², menos a derivada de x é 1. Então, a derivada da função x ao cubo menos x é 3x² menos 1. E aqui eu vou escrever, então, a equação de uma reta tangente, mas em caráter geral. Então, a equação em caráter geral é dada por y menos f de p é igual a f' de p vezes x menos p. E, portanto, eu tenho y menos a f de p. Então, no lugar desse x, eu vou colocar um valor p qualquer. Então, é
p ao cubo menos p é igual a f' de p. Então, agora no lugar desse x eu coloco p. Então, 3p² menos 1 vezes x menos p. E agora eu vou trabalhar inicialmente com essa equação. Então, agora você já está vendo a equação no alto da tela. E isso me dá o seguinte. Y menos p ao cubo mais p, porque primeiro eu distribuo esse menos, é igual a 3p² x menos 3p ao cubo menos x menos 1 vezes menos p mais p. E, portanto, eu estou com essa expressão. Só que o enunciado do exercício diz que a reta passa pelo ponto 1 menos 1. Ou seja, quando x é igual a 1, o y é igual a menos 1. Então, no lugar desse y, eu vou substituir por menos 1. No lugar desse x, eu vou substituir por 1. E vou ver o que eu encontro. Então, eu tenho menos 1 menos p ao cubo mais p é igual a 3p² menos 3p ao cubo menos 1 mais p. E agora eu vou passar todo mundo que está no primeiro membro para o segundo. Então, eu vou ter 3p² menos 3p ao cubo menos 1 mais p mais 1 mais p ao cubo menos p igual a 0. Então, corta esse menos 1 com esse 1. Esse p vai embora com esse menos p. E, portanto, eu tenho 3p² menos 2p ao cubo igual a 0. Que eu posso escrever da seguinte forma. P ao quadrado, que multiplica 3 menos 2p, é igual a 0. E isso me leva, então, a dois valores possíveis de p. O primeiro é p igual a 0, porque p² é igual a 0, então p vai dar 0. Ou o que eu estou dizendo é que 3 menos 2p é igual a 0, o que significa que 2p é igual a 3 e, portanto, p é igual a 3 meios. Logo, eu tenho duas retas possíveis que atendem ao que está descrito no enunciado desse exercício. Então, a primeira reta eu vou fazer com p igual a 0. Então, a reta é dada por y menos f de 0 é igual a f' de 0 vezes x menos 0. Agora, o que eu vou observar é que a função é x ao cubo menos x. Então, a f de 0 fica 0 ao cubo menos 0, que é 0. E a derivada em 0, como a função é dada por x ao cubo menos x, a derivada fica 3x² menos 1. E, portanto, eu tenho 3 vezes 0 ao quadrado menos 1. 3 vezes 0, 0, menos 1, menos 1. Portanto, a minha R1 ela é descrita como y menos 0 é igual a menos 1 vezes x. Ou seja, y é igual a menos x. Essa seria uma reta tangente que atende o exercício. A segunda é quando eu faço p igual a 3 meios. Se p for igual a 3 meios, então eu tenho uma reta dada por y menos f de 3 meios é igual a f' de 3 meios, que multiplica x menos 3 meios. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular, então, neste canto, quem que é a f de 3 meios. A f de 3 meios é dado por 3 meios ao cubo menos 3 meios. 3 meios ao cubo fica 27 oitavos menos 3 meios. Agora eu vou tirar o MMC, que é 8. 8 dividido por 8, 1 vezes 27, 27. Menos 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 3, 12. E, portanto, isso fica 15 oitavos. E no segundo momento eu vou calcular a f' de 3 meios. Isso é 3 vezes 3 meios ao quadrado
menos 1. Então fica 3 vezes 9 quartos menos 1. Isso é 27 quartos menos 1. E agora, tirando o MMC, isso dá 4. 4 dividido por 4, 1 vezes 27, 27. Menos 4 dividido por 1, 4. Vezes 1, 4. 27 menos 4, 23 quartos. Agora eu vou substituir esses dois valores nessa reta para então determinar quem seria essa segunda reta que também atenderia aquele exercício. Então perceba, eu tenho y menos f de 3 meios, que é 15 oitavos, é igual a f' de 3 meios, que é 23 quartos, que multiplica x menos 3 meios. Então eu tenho y igual, primeiro eu vou distribuir esse 23 quartos, então fica 23 quartos de x menos 69 oitavos mais 15 oitavos. Então a y é 23x sobre 4, menos 69 mais 15, porque o denominador é o mesmo, é 8. Então menos 69 somado com 15, isso dá menos 54 sobre 8. E agora, simplificando, eu tenho que o y é igual a 23 quartos de x menos 27 quartos. E, portanto, essa segunda reta. Agora, perceba, você está vendo o gráfico da função em azul com as duas retas tangentes que nós encontramos. No exemplo 4, eu vou determinar a equação da reta tangente ao gráfico de x² mais 3x e paralela à reta y igual a 2x mais 3. Quando eu tenho duas retas paralelas, eu estou dizendo que elas têm o mesmo coeficiente angular. Perceba que a reta tangente ao gráfico de uma função, o coeficiente angular dela é dado pela derivada desta função. A derivada, neste caso, vai ficar 2x mais 3. E, em particular, eu estou procurando o x de maneira que essa derivada seja igual a 2, para que, no momento que encontrar a reta tangente, eu encontre uma reta paralela à reta 2x mais 3. Então, eu vou igualar essa derivada a 2 e vou resolver essa equação. Então, isso me leva a 2x igual a menos 1 e, portanto, x é igual a menos meio. Então, este é o x que eu estou considerando para construir a reta tangente. E, consequentemente, a f de x vai ficar menos meio elevado ao quadrado mais 3 vezes menos meio. E isso fica menos meio ao quadrado, 1/4, menos 3 meios. Agora eu tiro o MMC, que é 4. 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. Menos 4 dividido por 2, 2 vezes 3, 6. 1 menos 6, então é menos 5 quartos. Com essas informações, agora eu vou escrever, então, a reta tangente. Então, a reta que eu estou procurando, eu vou chamar de R, ela é dada por y menos aquele valor da imagem da função, que deu menos 5 quartos. Com esse menos, fica mais 5 quartos. É igual a derivada, ou seja, o coeficiente angular, que nesse caso sabemos que é 2, vezes x menos o ponto de tangência quando eu considero a abscissa, que nesse caso nós descobrimos que era menos meio. Como menos, com menos meio fica mais meio. Logo, a reta que me interessa da forma y igual. Primeiro eu vou distribuir o 2. Então fica 2x mais 1. E depois eu passo esses 5 quartos para o outro membro. Então fica menos 5 quartos. E, portanto, a y da forma 2x mais. Agora eu vou tirar o MMC entre 1 e 4 e 4. 4 dividido por 1, 4 vezes 1, 4. Menos 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 5, 5. E, portanto, a y da forma 2x, 4 menos 5 menos 1, então menos 1/4. Está aqui, então, a reta tangente procurada. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje.
Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!